Olá, olá senhoras e senhores, muito bom dia. Eu me chamo Marcelo Lima e me considero um pregador do Evangelho de Jesus. Esta manhã eu escolhi esta esquina aqui para poder trazer a vocês uma partícula de um texto bíblico e tentar explicá-lo para que todos os meus vizinhos e amigos tenham conhecimento da Escritura Sagrada e possam então conhecer um pouquinho melhor sobre o nosso Criador. Mais uma vez eu reitero, me chamo Marcelo Lima, sou pregador do Evangelho de Jesus Cristo, tenho aqui nas minhas mãos a Palavra de Deus, e digo a Palavra de Deus para aquele livro que a maioria de nós o conhece como a Bíblia. Na verdade, esse livro usado pelos cristãos, conhecido como a Bíblia, Deus abençoe meu irmão, Bíblia porque é um conjunto de 66 livros. Por que afirmo ser este conjunto de livros a palavra de Deus? Porque um dos apóstolos de Jesus Cristo, chamado Pedro, ele disse que nenhuma profecia teve origem na consciência humana, no entendimento humano. Antes, homens santos falaram inspirados, cheios do Espírito Santo. Ou seja, as palavras que estão escritas nesse livro foram reveladas por Deus a homens santos. E Deus os encheu do teu Espírito e os inspirou para registrar essa revelação, para registrar esta palavra. Deus abençoe minha irmã. Portanto, eu afirmo a vocês, meus ouvintes, transeuntes, que a palavra que passo a ler não é palavra dos homens, mas a palavra de Deus. Este é um fato, que a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para corrigir, para ensinar, para instruir e para preparar o homem e a mulher no caminho de Deus. Portanto, você faria bem em me dar alguns minutos do seu dia e ouvir essa mensagem que trago a vocês. A palavra de Deus é divinamente inspirada, portanto, ela é própria para conduzir o homem de maneira que ele possa agradar a Deus, o seu Criador. Podemos considerar a Bíblia também, de maneira muito simplória, como um manual de instrução, um meio pelo qual podemos caminhar nessa terra de maneira a agradar o Criador. Eu gostaria de dividir com vocês alguns textos bíblicos do qual tive conhecimento, mas nem sempre foi assim. Eu nem sempre fui cristão, eu nem sempre fui um servo de Deus, mas depois que tive conhecimento da Escritura, a minha vida foi transformada pela palavra de Deus. Eu não preciso falar de mim mesmo nesse bairro, pois as pessoas conhecem aqui o meu passado e podem dizer como eu sou uma pessoa transformada, mudada. Eu devo isso ao conhecimento da palavra de Deus, pois Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso concorda com o poeta que diz: o conhecimento liberta, mas a ignorância aprisiona. O que desejo fazer aqui esta manhã é trazer a vocês o conhecimento da palavra que liberta, o conhecimento da palavra que transforma. Algumas pessoas, segundo o próprio Cristo disse, resistiam a ouvir a sua palavra, pois sabiam do poder que havia no sermão e na autoridade de Jesus. Se estes dessem ouvido à sua palavra, se arrependeriam dos seus pecados, se converteriam a Cristo e seriam salvos. Quero convidar você a me dar alguns minutos da sua atenção para que possa manifestar um texto bíblico e então orientar você no caminho do Senhor. Algumas coisas que a Bíblia diz a respeito do homem e Deus. Primeiro, que a nossa posição é de criatura. Embora tenhamos uma
tremenda capacidade de desenvolver e de transformar as coisas ao nosso redor. Nós somos uma criatura dotada de inteligência e de raciocínio por Deus, o nosso Criador, que nos fez diferente, amém? Que nos fez diferente de todas as demais criaturas da sua criação. Somos diferentes de todos os outros animais, por pelo menos 2 motivos. Pela capacidade de diferenciar entre o bem e o mal, e pelo Espírito que possuímos, que voltará a Deus. Portanto, segundo a Bíblia Sagrada, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o que também nos torna completamente diferente de qualquer outro animal, de qualquer outro ser na criação. Importante saber e notar de que existe sim um Criador, o Criador de todas as coisas, um Criador que com o seu cuidado e com o seu amor criou o mundo, criou os céus, criou a terra, criou os animais, e depois de ter havido criado tudo, um ambiente propício, ele cria o homem e coloca esse homem no jardim para guardar e para lavrar, cuidar do jardim, trabalhar neste. É um fato bíblico isto. Deus criou-nos e nos deu algumas designações para que a cumpríssemos. Mas o homem, dando ouvidos à serpente, desobedeceu a Deus e por esse motivo cometeu o pecado. O pecado da desobediência. Ele cometeu e praticou aquilo que Deus havia designado para que não fizesse. A consequência dessa atitude, dessa decisão, trouxe grandes desdobramentos para toda a humanidade, pois Adão é o representante legal da humanidade. Em Adão, todos nós, brasileiros, americanos, chineses, noruegueses, haitianos, angolanos, todos os seres humanos pecaram em Adão. Ou seja, todos nós nascemos indubitavelmente com o gene do pecado. De maneira que Paulo afirma em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos estão encerrados debaixo do pecado e por isso separados da presença de Deus. Olha que palavra dura esta, não? Todos os homens pecaram e foram afastados da glória de Deus. Todos os homens, sem exceção todos nós, estávamos errantes, andando desgarrados como ovelhas que não têm pastor. É por isso que a Bíblia diz que foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Porque cada um de nós se desviou, fazendo a sua própria vontade e seguindo o desejo do nosso coração. Mas a Bíblia diz que o Senhor tem clamado durante todo o tempo, até nossos dias, dizendo: olhai para mim e sede salvos. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ou seja, Deus tem clamado e procurado trazer de volta a si a sua criação que se afastou. É o desejo de Deus que todos nós cheguemos ao conhecimento da verdade e sejamos salvos. Não é desejo de Deus que nenhum da sua criação se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então se arrependam e sejam salvos. A Bíblia diz que em Cristo Jesus, Deus reconciliou consigo mesmo o mundo. As pessoas que desejam voltar-se para Deus, podem o fazer por meio de Cristo.
É um fato bíblico que o pecado nos afasta de Deus. Diz a Escritura Sagrada que as mãos de Deus não estão encolhidas para não poder salvar. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão agravados ou entupidos para não poder ouvir. Mas as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus e encobre o nosso rosto para que não nos ouça. É por isso que o pecado é tão atroz, tão maligno, porque ele tem a capacidade de nos afastar de Deus, de nos separar de Deus. Agora, se todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, quer dizer que todos nós, de alguma forma, estamos afastados de Deus. Então, sabendo disso, podemos entender melhor o propósito de Jesus Cristo. Ele veio trazer-nos a solução para de novo nos voltarmos a Deus. Se nós então pecamos e nos afastamos de Deus, a Bíblia diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia, mas o que encobre o seu pecado nunca prospera. Então a solução é ouvir o que João disse em sua primeira carta: se andarmos na luz, como ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Esta é, pois, a solução para a humanidade: arrepender-se, confessar os seus pecados e o deixar. O pecado é uma coisa tão forte que habita dentro de nós, que todos os seres humanos, cristãos ou não, todos são tendenciosos e pendentes a cometer pecado. Não é uma exclusividade do não cristão, todos. Paulo disse que somos inclinados para o pecado. Nascemos nele, fomos formados em iniquidade, portanto todos nós desejamos o pecado. Foi para isto que Deus nos fez em Cristo uma nova criatura, com capacidade de tomar decisões a favor de Deus e não do pecado. E todos os que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque em Cristo Jesus Deus estava reconciliando consigo o mundo. E se você compreender essa mensagem e a receber, diz a Bíblia, e todos os que receberam Jesus e creram em seu nome, receberam também poder para se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então eu convido os meus ouvintes a examinarem as Escrituras Sagradas. Olha, muito poucas pessoas não têm um livro deste em casa. Muito poucas pessoas, ou quase nenhuma, não tem pelo menos o Novo Testamento em sua casa. Eu quero despertar os meus amigos aqui da Vila Aurora, Jaraguá, a lerem a Bíblia que tem em vossas casas, a folhearem as vossas Bíblias, examinarem as Escrituras, a fim de que vocês mesmos possam testificar daquilo que vos falo. Eu estou aqui como um arauto, como um mensageiro de Deus, a fim de despertá-los para lerem as Escrituras Sagradas e obterem conhecimento de Deus. Porque o que de Deus se conhece está manifesto na sua bendita criação, está manifesto nos atos de Cristo, seu Filho, e também está manifesto aqui, na palavra de Deus. Portanto, se nós dedicarmos alguns minutos do nosso dia para ler a palavra de Deus, obteremos o conhecimento da verdade. E este conhecimento, o conhecimento da verdade bíblica, transforma o coração do homem, transforma os seus atos, as suas atitudes, os seus desejos. A palavra de Deus nos dará força para não atendermos às concupiscências da nossa própria carne. Concupiscência é um desejo carnal muito forte que nos convida a pecar. A palavra de Deus que liberta te dará força para tomar decisões assertivas.
Então eu quero encerrar esse breve discurso convidando você a buscar a palavra de Deus, a procurar a palavra de Deus, e então começar a lê-la. Eu quero orientar você a começar pelo Evangelho de João, o quarto evangelho do Novo Testamento, escrito pelo apóstolo João, seguido da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então ler também a primeira carta de João, das 3 que ele escreveu, para que você possa compreender então o plano salvífico, entender que Cristo é o Filho de Deus e que desceu a esta terra, encarnou, habitou entre nós, para que fôssemos salvos em teu nome. Porque escutem-me, em nenhum outro nome há salvação, pelo que debaixo do céu nenhum outro nome foi dado, pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome bendito de Jesus Cristo. Eu me despeço de vocês esta manhã, dizendo: leiam a Bíblia, leiam a Escritura, para que vocês também obtenham particularmente o conhecimento da palavra de Deus. Os cristãos não têm o monopólio da Escritura. A Escritura é um livro livre, aberto, para que todos possam ler e também conhecer da palavra de Deus. Agora, se você tem dificuldade para compreender, eu quero lhe fazer um convite. Um convite que não possui fins lucrativos. É um trabalho voltado... Deus abençoe, minha irmã. Senhor Jesus, bom revê-lo. Glória a Deus. Esse é um trabalho que não tem fins lucrativos. É um trabalho que faço em meu próprio lar, e eu o chamo de encontro semanal, examinando as Escrituras. Se você tem uma Bíblia em casa e gostaria de aprender como ler, como estudar, como compreender a Bíblia, eu lhe convido a vir conosco na segunda-feira, a partir das 20 horas. Aqui na rua Lorenzo Latorre 124, a rua da padaria da Margarida, do bar do Patrício. Isto, venha comigo e com mais alguns irmãos e irmãs, homens e mulheres de Deus, que se reúnem toda segunda-feira para perscrutar, para examinar, para compreender e entender a palavra de Deus. E eu tenho visto como este livro bendito, a palavra de Deus, tem transformado as pessoas que participam deste trabalho. É um trabalho de cunho interdenominacional. Nós nos preocupamos unicamente em falar da palavra de Deus. Venham, vocês são meus convidados. Que Deus abençoe a Vila Aurora e proporcione a vocês a possibilidade do entendimento das Escrituras, a fim de que sejam libertos, conheçam a Cristo, se arrependam dos pecados e sejam salvos. Deus abençoe a vocês em nome do Senhor Jesus.